Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi, e dessa vez a gente vai voltar para o universo de Shrek. Nós vamos voltar para as aventuras e desventuras do Gato de Botas. Um dos personagens mais emblemáticos, mais carismáticos, mais bem representados, brilhantemente dublado pelo Antônio Bandeiras, e para mim conferiu um charme especial a essa coisa do gato ser um gato bom, mas ele não deixa de ser gato. Então, farinha pouco, meu pirão primeiro. É muito interessante. Nessa nova aventura, ele descobre que as vidas dele, ele já gastou a maioria delas. Então, ele se preocupa com o fato da morte estar no calcanhar dele. Da morte está esperando só ele fazer mais alguma coisa errada para vir buscá-lo. Ele descobre que existe uma forma de resetar isso aí, e aí ele parte para a aventura, conhecendo vários outros personagens interessantes, não deixando de ser o Gato de Botas. Eu acho que isso é muito bacana. Você consegue ver uma coesão, tanto na participação dele no Shrek, quanto no primeiro filme, quanto nesse filme. Ele mantém a linha. Então, se você gostou, você vai gostar desse. Tem muita coisa para adulto, seguindo a linha do universo do Shrek. Tem muita piada, muita referência que só adulto vai entender. Muita coisa para criança. É uma coisa que dá para assistir, é para todas as idades. Mas vamos começar com o Arthur, sabendo dele como foi visitar esse universo do Gato de Botas. E aí? Como você já falou, né? Ele é um gato aventureiro, onde ele, durante a vida dele, durante todas as aventuras, ele foi gastando as vidas de gato, né? Daquele boato de gato tem... Eu achava que era 7, mas se não me engano, no filme ele fala 9. No filme é 9, mas até onde eu conheço é 7 também. Eu fiquei confuso, até agora não confuso. Você está tirando essa minha dúvida aqui ao vivo. Não, mas bem, até onde eu sei são ele 7 vai vidas. gastando. Oi? Não, até onde eu sei realmente é 7. Exato, 7 vidas. Mas no filme ele tem 9, né? E aí ele recebe a notícia, conversando, né? Ele para poder pensar quantas vidas eu já gastei. E aí ele vê 8. Aí ele fala, olha, se você bater as botas agora mais uma vez, aí é de vez, você não volta mais não, tá? E aí o gato ele começa a pensar em se aposentar. Só que para ele, a vida dele é fazer aventura. E aí ele começa a pensar, poxa, mas eu não vou me aposentar, não posso me aposentar. Só que aí, durante esse tempo, aparece uma ameaça na vida dele, caçador de recompensa, que provavelmente foi contratado por alguém que ele causou alguma confusão na vida dele. E aí o negócio fica feio para vir pro lado dele, porque ele começa a sentir o medo de morrer. Ele começa a sentir a morte. E eu acho que assim, aí dá para puxar esse filme por um sentido muito mais, com significado mais para público adulto, onde, como o Orso falou, é um filme que funciona, que vai agradar tanto criança quanto adultos, e esse é um dos filmes assim que os caras conseguem fazer esse tipo de trabalho de maneira brilhante. Só que, puxando para o lado do ponto de vista de adulto, eu achei simplesmente fantástico o modo como é que eles conseguiram retratar vários episódios de várias sensações que o gato passa durante todo o filme, onde ele sente medo, onde ele percebe a morte chegando, então ele resolve abandonar um sonho, ele acaba ficando numa vida muito mais pacata, mais parada, que não é o que ele queria. Ele começa a demonstrar sinais de depressão ali, aparente, uma depressão. Ele começa a conhecer pessoas novas, com um padrão de vida completamente diferente do dele, onde também não se encaixa dentro do círculo onde normalmente ele encontraria aquelas
aquelas pessoas, né, aqueles seres, não vou chamar de pessoas, mas aquelas criaturas, né, que onde ele, dentro daquela casa da mulher dos gatos, que ele inclusive é forçado a fazer coisas, aceitar situações que ele não aceitaria, como comer do coxo lá onde todos os outros gatos comem. E aí ele vai demonstrando ansiedade, medo, depressão, e você consegue ver vários tipos de sentimentos que a gente consegue relacionar, a gente que tem bem mais idade do que o público infantil, que não está muito ligado nesse tipo de coisa, a gente consegue enxergar isso dentro do gato, e é impressionante como é que ele consegue passar esse tipo de mensagem para a gente. Cara, eu achei que para mim, só esse tipo de mensagem no filme, só o jeito como é que ele mostra esse tipo de coisa, que ele consegue desenvolver tudo isso, para mim já fez valer o filme. Olha, mas na verdade, um dos meus personagens preferidos de todo o Shrek é o Gato de Botas. Eu acho ele que ele tem uma presença assim fantástica. Ao mesmo tempo, ele tem aquele jeito Dom Juan dele de conquistador, de o bonzão, aquele que vai lá, parte para cima do perigo, ri na cara do perigo, né? Ele tem muito esse estereótipo de aquele latino que tem aquele jeitão dele. Cara, eu acho fantástico a construção que fizeram com o gato. Obviamente, a dublagem do Antônio Bandeiras só enriquece muito mais, né? Esse arquétipo do gato, essa visão que a gente tem do personagem. Acho que encaixa muito bem a visão que a gente tem do próprio Antônio Bandeiras quanto do gato. Então, acho que assim, tudo culmina numa coisa maravilhosa, num resultado muito interessante, muito gostoso de se assistir. Inclusive, vale lembrar também que eu acho que o vilão do filme é super carismático. Eu adoro ele. Eu adoro a presença também do vilão, o jeito como é que ele age. Ele é quase uma versão do Gru, né? Ele é um malvado favorito. Exato. Ele é vilão, ele tá ali para representar realmente o mal, só que ele é fofo. E eu, como convivo com gatos, conheço gatos desde sempre, posso afirmar e comprovar tudo que o Arthur disse. Eles sintetizaram a personalidade de um gato dentro daquela animação. Quer dizer, todo mundo que conhece gato, que tem gato, sabe que eles são independentes, que eles te olham em alguns momentos com uma certa soberba. Quer dizer, muito dos sentimentos e das ações e reações que são colocadas no filme, você tem um gato doméstico no cotidiano. É interessante, o Arthur colocou, a hora que ele vai viver uma vida de gato doméstico normal, ele vê que tem várias diferenças, várias facilidades, mas ele precisa deixar de ser ele para entrar naquele esquema. E aí, onde cai a ficha, ele fala, não tá para mim isso. E aí, como todo gato, se ele fosse um cachorro, ele ia ficar tudo bem, vou ficar aqui, vou esperar morrer. Como ele é um gato, ele quer achar um jeitinho brasileiro. Ele fala, bom, só tem uma vida, vamos resetar isso aí, vamos descobrir uma forma da gente driblar a morte ou de eu conseguir mais algumas vidas. E aí é aquela coisa mais heróica, mais latina. Se eu morrer nessa minha última jornada, eu vou morrer feliz, vou morrer melhor do que se eu vivesse mais 10 anos aqui com a mulher do gato. Então ele faz algumas escolhas e é muito bacana, é muito divertido. Agora eu acho que já deu, chega de Gato de Botas. Eu acho que eles encerraram com chave de ouro. Acho que não cabe mais um novo filme ali. Seria legal agora eles resgatarem, por exemplo, o Burro, que é um outro personagem carismático que merecia talvez um filme solo. Alguns até. Porque eu quero saber do passado do Burro. Exatamente. E aí, brilhantemente, o Ed Murphy, né, faz a voz do Burro, dá toda a personalidade, assim como o Bandeiras empresta essa coisa caliente, essa coisa mais visceral. O Burro, ele encarna o Ed Murphy comédia, o Ed Murphy fazendo o que ele faz de melhor, que é aquela coisa pateta, que é aquela coisa inconsequente, mas que é aquela coisa leal.
o burro ele tem mais a ver com cachorro do que com burro. Se você for ver a personalidade, não seria o cachorro dos dois ali. Agora fica uma dica, fica um bônus para vocês, que eu não sei nem se o Arthur já viu. Existe um fan-made feito aqui no YouTube, muito bem feito, por um dos canais que produzem curtas. E aí eles fizeram uma versão da Fiona. Depois você procura, não lembro direito de cabeça agora. Eu vou deixar na descrição para a galera que quiser acompanhar. É um curta, poucos minutos, mas mostra a Fiona de uma outra forma. Quer dizer, o cavaleiro está indo lá salvá-la, porém está ficando de noite, porém ela vira um ogro e não dá bom, dá ruim. Então é a versão ogro mesmo da Fiona. Bem interessante esse what if, esse vislumbre de como ela se comportaria se realmente ela fosse ogro, 100% ogro, e não mantivesse a razão e o raciocínio humano durante a transformação. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você completou tudo, inclusive falar do filme do burro, que a gente está aqui ansioso esperando. Vamos anotar aqui, previsões do Assuntando. Já temos várias, inclusive algumas que provavelmente vão se concretizar. Não duvido. Mas achismo nosso, é previsão. É, na verdade, o desejo de dois cinéfilos que gostam de consumir todo tipo de material. É nozes. Valeu!